Olá, meus queridos, salve, salve com a paz, a graça e o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus queridos, estamos aqui mais uma vez para gravar um vídeo para falar da Palavra de Deus. Para falar do único livro que é capaz de transformar as pessoas. E ao sermos transformados por esse livro maravilhoso que é a Palavra de Deus, nós também temos a oportunidade com que outras pessoas também sejam transformadas por meio do Evangelho de Cristo. E hoje eu quero então gravar esse vídeo para vocês tratando de um tema muito importante, de um tema muito relevante nos dias de hoje. E esse tema que nós iremos trabalhar nesse vídeo fala sobre o perigo do desvio espiritual. Então, nas Sagradas Escrituras, nós encontramos advertências importantíssimas com relação a esse tema, a esse assunto. E é justamente isso que eu quero trabalhar com vocês nessa bela manhã de quinta-feira, ok? Mas antes, me deixe eu fazer um pedido a vocês. Eu peço que vocês se inscrevam no meu canal, né? Compartilhe esse vídeo, se for possível, você dá um like, comente alguma coisa. Se você quer algum tema específico, se você quiser comentar aí, eu estarei preparando o estudo com relação àquilo que você deseja, ok? Mas não se esqueça, vai lá, dá um likezinho, não custa nada, não paga nada, é free. Vai lá, faça essa fezinha aí, eu lhe agradeço de coração. Mas vamos lá. O que é que o texto nos fala hoje? E qual é o texto que nós iremos trabalhar nesta manhã? Vamos lá. O texto que nós iremos trabalhar nesta manhã se encontra no livro do apóstolo Pedro. O Pedro, aquele Pedro mesmo. O apóstolo Pedro, no capítulo 2, do versos 21 e 22. Vejamos então o que é que Pedro fala no seu livro aqui por meio do poder do Espírito Santo que o iluminou para que ele escrevesse essas palavras de advertências maravilhosas para nós. Vamos lá, o texto diz o seguinte: porque melhor lhe fora não conhecer o caminho da justiça, do que conhecendo, desviarem-se do santo mandamento que lhe foi dado. Deste modo, sobreveio-lhe o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada a esponja da lama. Então, aqui nesse texto, meus queridos amigos, irmãos, nós encontramos o apóstolo Pedro fazendo duas advertências. A primeira advertência é com o perigo do desvio espiritual. Muitos se convertem e, por alguma circunstância, se desviam do caminho de Deus. E existem pessoas que estão vivendo nesse momento, se desviaram do caminho do Evangelho de Deus. Mas o apóstolo Pedro também ele vai fazer outra advertência que é muito importante e também muito preocupante, vamos dizer assim, que é a apostasia. Ou seja, o desvio espiritual é algo terrível, é algo cruel. Só que o desvio espiritual ainda há a possibilidade de você se reconciliar com Deus, de você se arrepender dos seus pecados e, por meio do seu arrependimento genuíno e verdadeiro, Cristo, como nosso advogado, intercederá diante do Pai para que nós sejamos perdoados das nossas ofensas, dos nossos pecados. Mas o grande apóstolo Pedro faz advertência com relação à apostasia. Apostasia, diria que é uma estrada sem retorno. Não há como voltar, porque a apostasia é algo muito terrível, é algo muito cruel. Então, aqui nesse texto, o apóstolo Pedro, ele vai usar a imagem, uma imagem muito poderosa, para ilustrar essa triste realidade. A triste realidade daquelas pessoas que, tendo conhecido o Evangelho, tendo conhecido o caminho da justiça, se afastaram dele. Então,
Pedro aqui, ele está escrevendo à igreja primitiva, aos nossos amados irmãos do passado, né? Nesta sua segunda carta, justamente para instruir e para advertir os clientes ou os cristãos sobre o quê? Sobre mestres que ensinam doutrinas erradas, doutrinas que corrompem, né? Ou seja, eles estavam invadindo a igreja primitiva com ensinamentos falsos, falsos mestres com falsos ensinos. Então, Pedro estava advertindo a amada igreja nesse sentido. Olha, tenha cuidado com os falsos mestres, tenha cuidado com os falsos ensinos, e nós podemos observar que esses falsos mestres e essas falsas doutrinas, elas são atemporais, elas acontecem em todos os tempos. Hoje mesmo nós podemos observar alguns ensinamentos de falsos mestres com falsos ensinos, com falsas doutrinas. Portanto, Pedro aqui, ele estava justamente advertindo os amados irmãos da igreja primitiva com relação a esse grande perigo. Mas também nós podemos dizer que essa advertência ela é extensiva a nós nos nossos dias, e nós também tenhamos cuidado para que nós não venhamos cair nessas armadilhas, nesse perigo que é o perigo do falso ensino, o perigo das falsas doutrinas. Então, vamos então aqui observar, né, o que Pedro advertia com relação a esses falsos mestres, falsas doutrinas, que eles promoviam uma forma distorcida do cristianismo. E, evidentemente, um dos perigos maiores do ensino falso é negando a soberania de Cristo e incentivando que as pessoas cometessem ou praticassem atos imorais. Atos imorais. Então, Pedro aqui, nesse texto, mais na frente, né, desse texto, lá por exemplo, no capítulo 1, no capítulo 2 de Pedro, dos versos 1 a 3, ele inicia a carta fazendo essa advertência. Lá na frente desse texto que nós falamos com relação ao cachorro voltar para o vômito, ou a porca voltar para a lama, mas ele já havia advertido com relação a isso, quando ele inicia no capítulo 2, versos de 1 a 3, ele diz o seguinte: no passado surgiram falsos mestres no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Esses introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar a soberania que os resgatou, trazendo de si mesmo repentina destruição. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens, e por causa deles serão difamados o caminho da verdade. E a sua cobiça, tais mestres, os exploraram com histórias que inventaram. Há muito tempo a sua condenação para sobre ele e a sua destruição não tarda. Então aqui nós observamos o apóstolo Pedro já no início da sua segunda carta, já advertindo, já orientando, já instruindo os amados irmãos daquela época com relação a esse perigo. Então aqui nós podemos observar claramente que o apóstolo Pedro, ele destaca, né, assim, digamos assim, a triste ironia, né, de alguém que, tendo recebido a graça, tendo recebido as bênçãos de Deus, tendo conhecido o santo mandamento de Deus, por escolhas deliberadamente, se desviam do caminho do Senhor. Portanto, nós podemos observar Pedro destacando duas imagens muito fortes. Duas imagens muito fortes. A imagem do cachorro e a imagem dos porcos. Mas vamos então observar aqui que Pedro, com relação aos porcos, ao cachorro, ele diz assim: assim como um cão, após vomitar algo indesejado, acaba retornando ao seu próprio vômito, o que se desviam da verdade podem voltar aos seus antigos práticas e pecados. Ou seja, essa
metáfora, né, usada por Pedro, ele diz assim como o cachorro, né, que comeu algo que não era legal, e ele provoca, né, e aí ele volta para comer esse resto de comida, né, esse vômito, né. Então ele faz uma analogia, digamos assim, se referindo àquelas pessoas que conhecem a verdade, né, e voltam para os seus antigos, para as suas antigas práticas, para os seus antigos pecados, né? A outra ilustração que nós observamos aqui, a outra imagem, é que Pedro fala da porca. A porca lavada que volta à lama, ou seja, da mesma forma, uma porca que é lavada, parecendo limpa por um momento, inevitavelmente volta à sujeira e à lama. Portanto, nós estamos aqui diante de duas ilustrações maravilhosas que aparentam uma mudança, aparentam uma transformação superficial, né? Apenas superficial. E que alguém que se transforma superficialmente voltará, retornará às práticas dos seus erros e dos maus caminhos que outrora eles caminhavam. Então, eu quero, diante disso, destacar rapidamente com vocês 3 verdades maravilhosas desse texto. 3 verdades maravilhosas desse texto. A primeira verdade que nós podemos destacar claramente aqui é que você ter conhecimento da verdade, você ter conhecimento da palavra de Deus, mas você não sendo transformado por essa verdade não tem nenhum valor. Porque a verdade de Deus, ela se manifesta para que nós sejamos transformados, para que haja mudança em nós. Portanto, o que Pedro quer deixar claro é que o conhecimento por si só não significa nada. Ou seja, é melhor você conhecer a verdade do que conhecê-la. É melhor você não conhecer a verdade do que você conhecê-la e depois se desviar. É isso que Pedro quer dizer. Não adianta você conhecer a verdade e se desviar. É melhor você não conhecer. É melhor você ser ignorante com relação a isso, né? Então, ele deixa claro que o conhecimento, você ter o conhecimento da justiça de Deus e ainda viver no pecado, é extremamente perigoso, é extremamente danoso, e que a prática, que esse comportamento, que essas práticas vai resultar em algo terrível, aumentará a sua responsabilidade diante de Deus. É melhor você não conhecer do que você conhecer e se desviar. É isso que Pedro quer dizer para nós nesse texto. Ou seja, a nossa responsabilidade, a responsabilidade daqueles que conhecem a verdade e se desviam, é infinitamente maior do que a responsabilidade daqueles que não conhecem. E isso nós podemos destacar claramente nas Sagradas Escrituras. Porque é lá onde nós nos baseamos, é lá onde nós tiramos os fundamentos verdadeiros para que nós apliquemos esses ensinos ensinos da palavra de Deus para todos. Então, vejamos então o que diz o evangelista Lucas, no capítulo 12, nos versos 47 e 48. Ele vai dizer o seguinte: aquele servo que conhece a vontade do seu Senhor e não prepara o que ele deseja e nem realiza, receberá muito açoite. Mas aquele que não conhece e pratica coisas merecedoras de castigo, receberá pouco açoite. A quem muito foi dado, muito será exigido. E a quem muito foi confiado, muito será pedido. Então, a advertência clara de Pedro com relação ao conhecimento de Deus é que, se você conhece a Deus, se você conhece a verdade de Deus, essa verdade tem que lhe transformar.
tem que fazer você uma pessoa diferente. Se você conhece esta verdade, mas fica praticando as mesmas coisas que você praticava no passado, a responsabilidade que recairá sobre você será infinitamente maior do que aqueles que porventura não tiveram a oportunidade de conhecer essa verdade. Então, a primeira advertência que nós encontramos aqui é o perigo, de você conhecer a verdade e de forma com que essa verdade não lhe transforme. Se a verdade de Deus não lhe transformar, não lhe tornar pessoa melhor, essa verdade não tem valor de nada, ok? Então vamos lá. Mas aí nós vamos destacar uma outra verdade que ela é mais profunda e evidentemente aumenta infinitamente a responsabilidade. Porque essa segunda verdade apresentada por Pedro é uma estrada sem retorno. Você não tem como voltar. Porque você comete um pecado que, infelizmente, eu creio, não terá perdão. Que é o perigo da apostasia. Então, Pedro vai destacar o perigo da apostasia. Ou seja, para aqueles que conhecem a verdade, e apostam e abandonam a sua fé, há uma advertência muito severa nas Sagradas Escrituras. Ou seja, o que Pedro está querendo dizer é que aquelas pessoas que uma vez experimentaram a verdade e depois rejeitam essa verdade, eles irão enfrentar consequências espirituais devastadoras. Portanto, é isso que nós podemos observar na carta aos Hebreus. O escritor aos Hebreus vai dizer o seguinte, no capítulo 6, dos versos 4 e 6, diz: ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir e caíram, é impossível que seja reconduzido ao arrependimento, pois para si mesmo está crucificando o nome do Filho de Deus, sujeitando a desonra e desonra pura. Então, o que Pedro está claramente dizendo aqui é que aqueles que experimentaram, que vivenciaram as maravilhas e as grandezas de Deus e se apostataram da fé, ou seja, negaram a Deus. E o texto diz aqui muito claramente que essas pessoas são comparadas àquelas pessoas que crucificam a Cristo a cada dia. Ou seja, a morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo na cruz do Calvário não foi suficiente. Não o transformou completamente. E eles deixam de crer no sacrifício de Deus. Ou seja, são pessoas que apostam da fé. São pessoas que dão as costas para Deus. São pessoas com corações insensíveis. Pessoas que não há o mínimo espaço para que a regeneração possa o alcançar. É isso que Pedro está querendo dizer aqui. E reforçado por escritor dos Hebreus, quando ele diz aqui, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir e caíram. É impossível que seja reconduzido ao arrependimento, pois para si mesmo estão crucificados de novo o Filho de Deus, sujeitando a desonra pública. Então, nós vimos aí duas advertências. A primeira, para aqueles que se desviam, desvio espiritual. Então, alguém que se desvia espiritualmente, mas tem a oportunidade de retornar ao braço do Pai. E a palavra de Deus está cheia de pessoas que por algum momento se desviaram, mas se arrependeram e reconheceram que Cristo verdadeiramente é a verdade. E nós podemos observar no próprio apóstolo Pedro, que por algum momento esteve distante de Deus, de Jesus, mas ele se arrependeu
e se tornou-se esse grande apóstolo que hoje nós estamos contemplando palavras escritas por meio desse grande homem de Deus. Mas vamos então agora para a terceira verdade, que é muito importante. A outra advertência que Pedro nos faz aqui é que nós sejamos o quê? Perseverante. Perseverante. Precisamos perseverar na nossa fé. E que o nosso arrependimento seja um arrependimento sincero, seja um arrependimento genuíno. Então, há o perigo do desvio espiritual, há o perigo da apostasia e há o perigo de que nós também não sejamos perseverantes na nossa fé, que o nosso arrependimento seja genuíno. Existem muitas pessoas que o arrependimento não são genuíno, e esse arrependimento não genuíno é comparado com o cachorro, é comparado com uma porca que voltou para de onde eles vieram, de onde eles foram tirados. Portanto, a advertência que Pedro nos faz aqui, a terceira advertência, é que devemos perseverar na fé. Precisamos guardar os mandamentos de Deus e nos afastar do mal. Nos afastar daquelas pessoas que ensinam, que destupam a palavra de Deus e buscarmos o conhecimento único e exclusivamente nas Sagradas Escrituras. O fato, irmãos e queridos amigos, é que talvez estejamos pensando, nós somos salvos e porventura nós não cometemos pecado? Cometemos sim pecado, e muitos pecados. Só o fato de dizer que nós não temos pecado, nós já estamos pecando. Mas a advertência que nós encontramos nas Sagradas Escrituras é que se nós cometermos algum pecado e nós nos arrependermos, Cristo nos receberá de volta, Cristo nos perdoará. Então, se pecarmos, precisamos o quê? De arrependimento. E esse arrependimento tem que ser um arrependimento verdadeiro, um arrependimento genuíno, né? Genuíno. E o arrependimento genuíno, o arrependimento verdadeiro, eles fazem com que nós busquemos ansiosamente e desesperadamente a nossa restauração, a nossa reconciliação com Deus. O apóstolo João, na sua primeira carta, no capítulo 1, versos 9, ele vai nos fundamentar, ele vai nos orientar como nós devemos agir quando nós cometemos algum tipo de pecado, algo que não agrade a Deus. Ele vai dizer o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda as injustiças. Portanto, fica claro de que Jesus Cristo, a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é responsável de interceder por nós diante de Deus Pai, lá no céu, lá na sua glória. E o Espírito Santo é responsável para nos incomodar. Se nós cometemos pecado e esse pecado não nos incomoda, é porque nós não estamos dando espaço para que o Espírito Santo haja em nossas vidas. A partir do momento em que nós cometemos qualquer coisa que desagrade a Deus e que o Espírito Santo está agindo ativamente em nós, ele nos incomodará de forma com que nós venhamos a nos arrepender, mas não um arrependimento superficial, um arrependimento verdadeiro, um arrependimento genuíno. Portanto, para nossa conclusão, nós podemos entender e observar essa advertência maravilhosa que esse grande homem de Deus nos faz, o apóstolo Pedro. Ele está nos avisando que a palavra de Deus nos faz e nos desafia e nos encoraja a perseverarmos na verdade de Deus.
ele nos adverte no seguinte aspecto: não basta apenas conhecer a verdade, nós precisamos viver de conformidade com essas verdades e que nós possamos permitir que o Espírito Santo opere em nossos corações para que nós possamos produzir uma verdadeira transformação, ok? Portanto, meus queridos, para a nossa conclusão, eu quero fazer uma pergunta para você. Se por algum momento ou por alguma circunstância você está afastado da presença de Deus, hoje é hora, hoje é dia, é aqui e agora de você voltar para Deus, de você se arrepender dos seus erros, dos seus pecados, mas de uma forma sincera, de uma forma genuína, para que você não seja comparado ao cachorro, para que você não seja comparado ao porco, ok? Então se arrependa, volte para os braços do Senhor Jesus, que Ele está com os braços estendidos e para lhe receber com toda alegria e com todo amor. Portanto, meus queridos, que a graça de Deus, ela nos fortaleça ao permanecermos firme na fé, firme nas promessas de Jesus, e que nós sejamos sábios e prudentes para evitar o perigo do grande mal, que é o do desvio espiritual, ok? Um abraço, meus queridos, desejo a todos uma ótima quinta-feira. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, de dar o like, de compartilhar, de apertar o sininho, seja lá o que for, é de graça, não paga nada e eu lhe agradeço bastante. Um beijo no coração, Deus é bom o tempo todo.